Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao RN Amapá. É isso aí, um programa que tem um compromisso com a verdade. Aqui você tem vez e voz. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre auxílio emergencial. Tivemos uma entrevista excelente com o superintendente de rede de Roraima, o senhor Paulo, onde ele explica um pouco mais sobre o auxílio emergenciais e dá muitas dicas. Fique ligado! Você que é mãe, você já imaginou se você precisar tratar o seu filho e de repente você chega ali no pronto-socorro e não tem atendimento? Foi isso que aconteceu. Uma mãe que o filho estava com Covid-19 foi até o pronto de atendimento do Covid aqui na zona norte de Macapá e chegou lá, ela questionou que não tinha remédios e nem mesmo raio-x. Agora, eu quero falar sobre uma coisa importante. Eu sei que o lockdown, ele é fundamental. O lockdown, ele é um processo onde você previne, é a prevenção contra o problema, a prevenção contra a pandemia. Mas eu quero, por favor, pedir ao governo do estado, ao município, que procure ver direitinho, procure analisar o quanto precisa, o quanto a população precisa. Porque se não tiver remédio, se não tiver respirador, se não tiver como ajudar as pessoas a combater esse problema, como que vai vencer? E a gente sabe que está faltando remédio no estado. Nós estamos sabendo que o estado ele já está precário. Por exemplo, como o caso do Iapoque, que só tem um respirador. Lá no Iapoque só tem um respirador e foi declarado pela prefeita de lá. E está pedindo socorro. Ela está pedindo ajuda. E já foram para aí divididos só para o enfrentamento do Covid-19 mais de 5 bilhões de reais para poder dividir com os estados. Então, vamos, às vezes se preocupa muito com a prevenção, que é fundamental e é importante. Mas temos que investir também no combate e no tratamento. Fica a dica, tá? Nas orientações para o manejo de pacientes com a Covid-19, com anexos abordando o aspecto de fármacos, equipamentos e pessoal, e orientações para massificação de testagem e ampliação do diagnóstico para a Covid-19. São trabalhos que vêm sendo feitos diuturnamente, há várias semanas, tendo o pessoal trabalhado de segunda a segunda, presencialmente em reuniões ou em home office, de manhã, de tarde e de noite. E nós vamos apresentar alguns dados relativos ao apoio a estados e municípios. Até o presente momento, foram repassados pelo governo federal ao Brasil 37,9 bilhões de reais, sendo 5,3 bilhões exclusivos para a Covid. Esse recurso destinado à Covid, volta por favor, ele se destinava e se destina a que estados e municípios se preparem para o enfrentamento à Covid. Ou seja, além dos recursos regulares do SUS, do financiamento do SUS para atenção primária, para a alta e a média complexidade, foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade. Comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades, para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Entrega de respiradores. Então nós temos aqui um geral de respiradores entregues, 823 até o momento. Nós prosseguimos
com processos de aquisição, buscando, alinhados com a Anvisa, com a indústria nacional e também verificando dos produtos externos para que nós possamos importar, a aquisição desses respiradores para reforçar a estrutura já existente e a cargo de estados e municípios. Uma vez que seria responsabilidade deles, é uma demanda extra ao Ministério que não tinha a expertise para aquisição de respiradores e de EPI, uma vez que era uma tarefa atribuída a estados e municípios. Estamos apenas reforçando, ajudando os estados e municípios nesse enfrentamento à Covid. Dia 21 de maio, hoje é o terceiro dia do lockdown. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Muitas são as pessoas que ficam com dúvida em questão do rodízio das placas. Agora, se você se enquadra, se o seu serviço se enquadra em essencial, você pode estar utilizando o seu veículo, você pode transitar. Agora, claro que não é na cara e na coragem, não é simplesmente indo lá. Você vai ao seu trabalho, você usa o seu veículo, mas você tem que estar procurando falar com a sua empresa para que eles possam emitir, né, um comprovante de que você está trabalhando e que o seu serviço é essencial. Falando em serviço essencial, você sabia que as feiras elas são consideradas como serviços essenciais e estão funcionando normalmente? Acompanhe aí na matéria. Mesmo com o decreto municipal de isolamento social mais rígidos, feiras continuam em funcionamento. As feiras municipais da Avenida 13 de Setembro, Feira Maluca e Feira do Novo Horizonte, coordenadas pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação, continuarão funcionando. Elas estão dentro dos serviços essenciais dos estabelecimentos comerciais, de acordo com o decreto municipal. As feiras fechadas estão funcionando das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde com revezamento e 50% de ocupação dos boxes e controle de acesso. As feiras livres poderão funcionar com a liberação de 30% dos feirantes, devendo haver escalonamento dos boxes, com autorização para abrir diariamente e espaçamento entre boxes. A população pode denunciar locais com aglomeração de pessoas ou estabelecimentos funcionando em desacordo às medidas restritivas pelo número 0800 031 9606, ramal 3. Agora uma notícia para o comércio de Macapá. Foi prorrogado o decreto para 2 de junho. Para 2 de junho, o decreto para os comerciantes de Macapá. E o decreto, ele requer até multa. Ou seja, no caso de descumprir o decreto, no caso o comércio descumpra o decreto, ele pode estar pagando uma multa de até R$50 mil. Presta atenção na matéria. A Prefeitura de Macapá publicou o decreto que prorroga o prazo de vigência do distanciamento social para o dia 2 de junho. A decisão segue o dispositivo da Lei Federal sobre as medidas para o enfrentamento do novo coronavírus. As medidas deste novo decreto já passou a vigorar na última terça-feira. Os estabelecimentos comerciais continuam com horários e modalidades diferentes de atendimento. Já as atividades sociais, como eventos em cinemas, clube de recreação, bares, restaurantes, casas de espetáculos e de shows, continuam suspensas. De acordo com o prefeito Clécio, o aumento do número de casos exige medidas para resguardar a vida da população. Agora falando o que os empresários acham em relação ao lockdown. Um grupo de empresários, eles divulgaram nota nessa terça-feira e disseram que são contra o lockdown. Na opinião deles, essa medida já foi tomada em vários outros países e estados e não deu certo. Nós temos uma entrevista que nós fizemos esses dias com o Vitor Pino, presidente da FEComércio. Veja um trecho dessa entrevista aí rapidamente. Inicialmente, é necessário lembrar que o comércio, e eu me incluo também, nós estamos sob restrições, né, e essas restrições elas são impactantes no comércio, né? Nós temos segmentos que vão desde a alimentação, né, parte de material de construção, tirando os essenciais, que estão muito impactados.
Então, as restrições estão a 60 dias. Com mais este lockdown, vai fazer 70 dias. Não há nenhum negócio, e eu digo assim, até mesmo a questão humana, ou um funcionário público, ou qualquer um que consiga sobreviver nessa situação. Os números mostram uma demissão no comércio amapaense, já está acontecendo desde o mês de março. Se não fosse a MP 936 do governo federal, as demissões estariam muito mais adiantadas. Esses 60 dias eram os 60 dias que o setor público, em tese, precisava para se organizar, seja com leitos públicos, com leitos clínicos, com as UTIs, com respiradores, e principalmente com as mudanças que houveram durante esse tempo agora, né? Se falava muito no uso ou não, por exemplo, da hidroxicloroquina. E me permitam, já está comprovado que já é para estar se usando nas fases iniciais. Tem um esquema medicamentoso que a Federação do Comércio fez parte, que é o uso da nitazoxanida, da azitromicina e da ivermectina, que nós falamos isso há um mês atrás, que ela deveria estar sendo usada nas UBSs. Então, como isso não foi feito ao contento, está sobrando de novo para o comércio, a 60 dias parado, pagar toda essa conta. Porque nós não temos condições de ficar em casa, porque o que gera negócio, o que gera o meu sustento, da minha família, assim como da Rafaela, e da quase 13 mil empresas nesse estado, mais de 12 mil são só empresas pequenas, micro e pequenas empresas. O que gera o sustento é o retorno às atividades. E olha, 55 mil pessoas dependem do comércio, Marcos. Então, se nós tivermos hoje o aumento no desemprego, com certeza atingirá diretamente e já está atingido o comércio. Agora eu quero falar a respeito da segunda parcela do auxílio emergencial. Nós tivemos uma entrevista com o superintendente, senhor Paulo, superintendente de rede da Caixa Econômica lá de Roraima. E ele esclareceu muitas dúvidas para que possa te ajudar. Mas antes, eu quero que você preste atenção, vou colocar aqui quadro a quadro, os três calendários, que é o do Bolsa Família, o do Poupança Social e do Saque Espécie. Então vamos lá. Aqui estão os três calendários, preste atenção nessa data, porque o objetivo das datas o objetivo dessas datas é para que você não venha estar exposto à aglomeração. E você vai estar vendo um pouco mais na entrevista que foi feita com o superintendente da Caixa Econômica, agora aqui no RN Amapá. Preste atenção nessa entrevista. Muito bem, nós estamos com o senhor Paulo, que ele é superintendente lá em Roraima, superintendente de redes da Caixa Econômica, para que possa estar nos orientando, ajudando. Como nós sempre falamos, o objetivo do RN Amapá é te orientar, é te ajudar para que você possa, de fato e de verdade, alcançar de formas viáveis e, claro, no momento difícil como esse da pandemia, você possa tomar as decisões certas e com uma orientação positiva, que de fato, de verdade, ao invés de trazer pânico, desespero, vai te auxiliar. Bem, senhor Paulo, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor está? Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Bem, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para que possamos já começar a ajudar as pessoas, pois desde segunda-feira agora já começou a disponibilizar os serviços do auxílio emergencial para toda a população. Na última vez, no qual foi liberado os serviços do auxílio emergencial, para que já pudesse estar ajudando as pessoas nessa pandemia, houve muita aglomeração e isso foi muito questionado e até mesmo na mídia. Mas como tudo é novo, tudo é novo para a gente vai se adequando. Então, para que possamos estar ajudando as pessoas, qual foram os procedimentos que a Caixa Econômica ela tomou para que pudesse estar evitando essa aglomeração e ajudando a população? Marcos, a Caixa tomou uma série de atitudes bastante práticas
como, por exemplo, nós colocamos mais pessoas para ajudar a organizar as filas externas nas agências, nós contratamos mais recepcionistas, contratamos vigilantes para atuar na organização das filas, nós contratamos empregados novos para atuar nas agências também, trouxemos empregados das áreas meio, as áreas que normalmente não atendem ao público, trouxemos para as agências também, e a principal mudança que aconteceu agora em relação ao segundo pagamento foi um calendário bastante escalonado, que começou agora na segunda-feira com o pagamento do Bolsa Família. Na segunda-feira nós pagamos o Bolsa Família com final 1, ontem 2, hoje estamos pagando o Bolsa Família com final 3 e assim por diante até o dia 29. No dia 30 nós estaremos fazendo o pagamento com o saque em espécie. Hoje, no dia 20, nós já começamos a pagar a segunda parcela para os demais beneficiários também, que não são os do Bolsa. Nós estamos antecipando o pagamento através do aplicativo Caixa Tem, em que as pessoas poderão fazer o pagamento das contas de concessionárias públicas, como água, luz, telefone e também boletos bancários. E aqueles que desejarem fazer o saque em espécie vão receber a partir do dia 30 de maio, também escalonado pelo mês de nascimento. Então, no dia 30 para aqueles que nasceram em janeiro e assim por diante. Então, esse calendário bastante escalonado, ele está fazendo com que nós tenhamos filas dentro do esperado e filas muito mais tranquilas do que da primeira vez. Então, esse calendário está ajudando bastante e espaços como você está nos concedendo aqui agora para divulgar esse calendário ajudam também a que a população possa comparecer às nossas unidades somente na data de recebimento. Esse calendário está disponível no site da Caixa, o auxilio.caixa.gov.br, e também no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, e na ligação 111 a pessoa também tem acesso a essas informações. Então, a pessoa não precisa madrugar na fila, não precisa chegar 5, 6 horas da manhã. As agências estão funcionando de 8 às 14 e estão atendendo tranquilamente todos que nos procuram. Então, não é necessário madrugar na fila, nem passar a noite, chegar muito cedo. Pode ficar tranquilo. Comparecendo na data do seu calendário, você vai ser atendido normalmente. Caso a pessoa esteja dispersa nas informações e ela apareça ali na Caixa Econômica para poder receber, qual seria o procedimento que seria tomado, até mesmo porque muitas pessoas estão ali atentas ao calendário, mas sempre, às vezes, pode aparecer uma pessoa que esteja dispersa. Então, qual vai ser o procedimento adotado pelos funcionários da Caixa Econômica? Justamente por isso, Marcos, é que nós aumentamos a quantidade de pessoas que ajudam na organização da fila externa. Esses colegas, eles estão ali dando todas essas informações e verificando se realmente a pessoa está na data correta. Se não está, o empregado caixa já identifica essa situação e já informa também para o cliente qual é o calendário, quando é que ele deve retornar e quais os procedimentos que ele deve adotar para receber o seu auxílio emergencial. Sim, senhor Paulo. Houveram algumas alterações, pelo que nós podemos ver, pessoas que têm o direito ao auxílio emergencial. Por exemplo, pai solteiro, no caso, ele já estaria embargado, não teria mais o direito, né, de estar recebendo o auxílio emergencial. Quem são as pessoas que têm o direito de receber o auxílio para que ela possa, né, fazer o cadastro e ter a certeza que ela vai ter o cadastro com sucesso e estar recebendo? Marcos, como são vários requisitos estabelecidos pela lei, o nosso aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e também a página na internet auxilio.caixa.gov.br, eles listam todos os requisitos que a pessoa deve cumprir para fazer jus ao recebimento do auxílio emergencial. Mas, mesmo se a pessoa tiver dúvida, não tem problema, ela vai preencher lá todos os dados e vai encaminhar. Esses dados serão analisados pela DataPrev, que é a empresa do governo federal que realiza essa análise com relação ao mérito, se a pessoa tem direito ou não. Então, quem vai informar a Caixa se a pessoa tem direito a receber e o valor que ela deve receber é a DataPrev. Somente quando a Caixa recebe esses dados de volta da DataPrev é que nós fazemos o pagamento para o beneficiário. Algumas pessoas nos procuraram
senhor Paulo, e elas falaram a respeito de estar fazendo o cadastro e o cadastro está em análise, né? E não conseguiram receber ainda até mesmo a primeira parcela. Neste caso, o que a pessoa deve fazer? Existe algum prazo já determinado para término do auxílio já pelo governo federal? Existe já alguma data onde vai estar terminando? E como que a gente pode estar orientando essas pessoas que ainda consta em análise no sistema? Sim, a pessoa deve, todo e qualquer beneficiário que ainda não foi aprovado, deve constantemente fazer a busca pelo telefone 111, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Todas as mensagens de atualização aparecem nesses aplicativos e também no site. Então, quando a pessoa aparece lá como rejeitada ou solicitando mais dados, ela pode contestar a informação de rejeição ou ela pode complementar os dados através desses caminhos, o site auxilio.caixa.gov.br e também o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Todas as informações têm que ser obtidas através desses caminhos oficiais. Não busque sites alternativos. Tome cuidado para buscar somente o site oficial e o aplicativo oficial Caixa Auxílio Emergencial. A Dataprev faz essa análise e retorna para a Caixa. Hoje nós temos um quantitativo ainda importante de pessoas que solicitaram e ainda estão em análise, mas é importante ressaltar também, Marcos, que daqueles que solicitaram em abril, a maior parte já foi analisada. Hoje, mais de 80% das solicitações que estão ainda pendentes, que ainda estão em análise, foram feitas agora no mês de maio. A maioria daqueles que solicitaram em abril já foram analisados e a Dataprev tem buscado manter esses dados sempre, buscando, né, sempre agilizar a análise. Mas a maioria dos que ainda estão em análise são solicitações agora do mês de maio. O senhor falou algo muito importante, da importância de procurar sempre os sites, né, oficiais, né, para que a pessoa possa estar sendo cadastrada. Mas a gente já ouviu falar de casos de pessoas, infelizmente, oportunistas nesse momento, que enviam links pelo WhatsApp, que falam que para a pessoa se cadastrar naquele determinado site. E, infelizmente, essas pessoas hoje estão sendo lesadas no recurso que ela poderia ter direito ao auxílio e já acaba que perde o benefício por causa desses oportunistas. O senhor teria alguma coisa que poderia dizer para orientar essas pessoas que já foram lesadas no caso? Qualquer tipo de tentativa de fraude ou qualquer tipo de fraude que o beneficiário perceber, deve procurar imediatamente uma agência da Caixa e nos fazer essa denúncia, porque nós vamos encaminhar para a Polícia Federal para que ela tome as devidas providências. Se você identificou um link que é falso, uma fake news, por exemplo, passe isso numa agência da Caixa, indique para qualquer empregado Caixa que nós vamos tomar as medidas cabíveis. Sim. Existem muitas pessoas que não têm acesso à internet, não têm um celular, no caso, que possa estar baixando um aplicativo, né, pelo fato do auxiliar, o celular dessa pessoa não ser aquele celular, aquele celular onde pode estar baixando o aplicativo, o smartphone. E como que essa pessoa que não tem acesso à internet, que não tem o celular, o smartphone, ela poderia estar acessando para poder fazer o cadastro, poderia estar chegando para poder fazer o cadastro e ter direito ao auxílio emergencial? Marcos, para que todos tenham acesso a esse cadastro e também ao auxílio, a Caixa disponibilizou não apenas o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, que só poderia ser acessado pelo celular, mas também o site auxilio.caixa.gov.br. Para a pessoa que não tem internet em casa, o que nós buscamos foi fazer parcerias com as prefeituras municipais e as prefeituras estão disponibilizando vários pontos para que a população possa fazer esse cadastro. Sim. No caso do cadastro único, a pessoa que já é cadastrada no cadastro único não precisa fazer um outro cadastro, precisa?
Não, aí a Dataprev já vai fazer a análise direto pelo cadastro que a pessoa já tem no governo federal, junto ao Ministério da Cidadania, que é o cadastro único. Bem, nós finalizamos aqui as perguntas, senhor Paulo. Agora, a Caixa Econômica hoje, o senhor como superintendente, o que o senhor teria hoje para poder orientar a população para que ela possa estar, tranquila? Porque, infelizmente, a gente vê muitas notícias que causam, às vezes, pânico. E o RN Amapá, o nosso objetivo aqui é disponibilizar, embora seja tudo novo, tudo que está acontecendo é uma situação que ninguém nunca viveu, pelo menos não nessa, vamos dizer assim, dessa geração, Pelo menos nós nunca vivemos uma situação como essa. Estamos todos nos adaptando, inclusive a Caixa Econômica e assim o governo. Então, o nosso objetivo é ajudar. Então, o que o senhor gostaria de falar para orientar essas pessoas e anular essa questão de pânico e trazer de fato uma informação verdadeira que vá ajudar a nossa população? Em primeiro lugar, Marcos, a mensagem tem que ser de tranquilização, deixar os beneficiários tranquilos que eles sendo aprovados, eles vão receber esse auxílio. Se não tiverem acesso a um celular, se não conseguirem fazer a movimentação da sua conta através do Caixa Tem, eles podem procurar qualquer unidade da Caixa e vão receber nas nossas unidades. Nós temos caminhos alternativos, não dependemos exclusivamente do celular para fazer esse pagamento. Então, continue acompanhando o resultado da sua análise pelo site auxilio.caixa.gov.br, também pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, ou basta ligar, é uma ligação gratuita, no telefone 111. Verifique, então, o seu calendário, qual a data correta, e busque as nossas agências. Mesmo nessa situação de lockdown, que nós sabemos que está acontecendo no Amapá, todas as agências, o acesso às unidades, aos bancos, está liberado. Então, as agências estão atendendo normalmente de 8 às 14 e você vai ter acesso ao seu benefício. Fique tranquilo quanto a isso. A Caixa vai garantir o seu recebimento, mesmo que você tenha dificuldade com relação à tecnologia. Eu agradeço pela participação do senhor. O RN Amapá está aqui à disposição sempre que a Caixa Econômica precisar para informar a população amapaense, tá bom? Muito obrigado pela participação do senhor e vamos seguir torcendo para que tudo isso venha passar logo, tá bom? Muito obrigado, senhor Paulo. Com certeza. A Caixa que agradece, Marcos. É importante você entender que muitas mudanças ocorreram devido à pandemia. Mudanças, inclusive, nas instituições de ensino. Essas mudanças na instituição de ensino ocorreram de várias formas. Por exemplo, aulas presenciais não tem mais, pelo menos enquanto estamos no enfrentamento da pandemia. E o PROCON, a fim de ajudar tanto a instituição quanto também você, consumidor, começou a elaborar algumas regras para poder estar facilitando tanto o acesso do consumidor quanto o acesso também da instituição ao consumidor. Bem, então isso muda nas aulas que eram presenciais e agora se tornam muitas das vezes aulas online. Mas também devido ao problema financeiro em qual está acontecendo em todo o país, no estado e no mundo, eles também dão alternativas para que flexibilidade, melhor dizendo, para que você venha pagar a mensalidade da sua instituição de ensino. Inclusive, pelo PROCON, quando a instituição for lhe cobrar sobre atrasos de mensalidade, não pode gerar nenhum tipo de encargos nem multas, muito pelo contrário, eles têm que estar facilitando para que você possa entrar num acordo, pois estamos enfrentando um momento difícil para todos. Aqui é o Marcos Oliveira, em defesa do consumidor. Bem, o RN Amapá fica por aqui. E você pode estar conosco amanhã nesse mesmo horário. Lembrando, o meu compromisso é com você e com verdade.
Nesse programa, você tem vez e voz. Fique agora com o pastor Jadson Pereira e amanhã nós nos encontramos. Forte abraço e até amanhã.